Olha, com alegria nós chegamos até você aqui através da TV Grandourados, mais uma programação do programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana do Brasil, chegando até você, chegando até o seu lar. E hoje nós estamos muito contentes, estamos aí nos preparando para as festividades dos 500 anos da Reforma, estamos com alegria também, podendo destacar a grande contribuição que a Reforma veio dar para a sociedade, para a humanidade de uma forma geral. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero também falar para você sobre a importância de você e a sua família estarem bem focados na palavra de Deus. Nós vivemos tempos confusos e se não estivermos bem focados na palavra de Deus, nós começamos a perder a direção, perder o rumo. Por isso que quando Deus orientou Moisés para escrever o Pentateuco, várias vezes Deus falava para Moisés, para dizer para o povo, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não podia desviar dos princípios e da linha das Escrituras, não podia desviar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do cristianismo e sobre os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos gravando aqui o programa Andando com Cristo, chegando até você aqui através da TV Grandourados, e hoje eu quero falar sobre os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Mas não basta falar dos 500 anos da Reforma, precisamos de falar do cristianismo de uma forma geral, ou do plano eterno de Deus, a visão que temos do mundo, das coisas, à luz da palavra de Deus. A Bíblia começa assim, lá no livro de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso significa que as coisas tiveram um princípio, no princípio. O princípio é muito importante. O início, porque quando a Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, significa que as coisas estão centradas em Deus. Este mundo está centrado em Deus. A humanidade, ela está centrada em Deus. O homem nunca consegue ter satisfação na alma enquanto ele não descobre que as suas raízes estão na eternidade e que ele é criado à imagem e semelhança de Deus para ter uma comunhão com Deus. Então, o princípio, há uma criação. Nós não vivemos num mundo que autoexistiu. O mundo foi criado por Deus,
pelas mãos de um Criador poderoso, bondoso, perfeito, santo, na amplitude da criação. Que coisa maravilhosa! O texto ensina também que tem lá Deus, no princípio, Deus. Pink, um grande teólogo do período puritano, ele escreveu um livro chamado Os Atributos de Deus, e ele escreveu sobre a solidão de Deus. Olha o texto de Gênesis 1:1. No princípio, Deus. Não tinha mais nada. É de Deus, a partir de Deus, é que as coisas começam a ser criadas. Deus é o Criador. E as coisas que vemos é fruto, obra das suas mãos, a criação de Deus. A história humana desenvolve quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ter com Deus uma comunhão, para cuidar da obra criada por Deus, mas depois o homem transgrediu, caiu, o pecado original afetou toda a raça humana. E o homem afastou do seu Criador, afastou do propósito da criação, e o mundo virou essa loucura que nós vemos hoje. Mas o grande presente, a boa nova, a boa notícia, é que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para nos trazer de volta a Ele. O Criador é também o Redentor da criatura que afastou-se dele, ou do homem criado à sua imagem e semelhança. Quando Jesus veio a este mundo, e a história está focada nele, centrada nele, nós vemos o nascimento de Jesus anunciado, proclamado pelos profetas. Agora o precursor João Batista, o último dos profetas, começa a anunciar que havia chegado o tempo, e que Jesus, quando ele olha para Jesus, enquanto ele pregava no deserto e dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, João olha para Jesus passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou um novo tempo para a humanidade. Jesus então começa o seu ministério andando junto ao mar da Galileia, e de repente ele vê os discípulos Simão e André, que eram pescadores, jogavam a rede ao mar, e Jesus então aproxima deles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que texto maravilhoso, é um convite de Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores. Jesus começou ali os primeiros passos para fundar a sua igreja. O cristianismo não é uma invenção de homens. Homens fazem parte da história do cristianismo, mas não é uma invenção dos homens. Jesus começa com aqueles discípulos que depois ele chama vários, e desses vários ele escolhe 12 para serem seus apóstolos. Logo depois nós vemos Jesus então caminhando com seus discípulos pelas bandas de Cesareia de Filipe, quando ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem de forma vaga, até que Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quando Jesus perguntou para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, não foi sangue e carne quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a proposta de Jesus e a promessa de Jesus que está valendo para a igreja hoje, e que a igreja cristã vem caminhando nesses 2000 anos de história. Logo vemos o início da igreja cristã em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, Paulo, o grande missionário, levando o Evangelho aos gentios, e a igreja cumprindo o seu propósito de alcançar todas as nações, povos, tribos, raças, de espalhar pela face da terra. O cristianismo, ele é uma religião universal. Ele não é para um grupo de pessoas.
é universal, é a proposta do amor de Deus para a salvação dos homens em qualquer tribo, qualquer raça, qualquer língua, qualquer povo, qualquer cultura, qualquer costume. Nós não somos refém da cultura. O Evangelho, ele é uma realidade em qualquer cultura. E logo que começa então a crescer, expandir a igreja, vem também a perseguição à igreja. Os judeus, primeiramente, depois os romanos, começam a perseguir, matar, prender, derramar o sangue dos nossos irmãos, e a pureza do cristianismo era abominável aos olhos dos romanos. Pena que não durou mais do que 3 séculos, quando então o imperador Constantino, no ano 313, resolve unificar o Império Romano, uma só moeda, uma só língua e uma só religião. Foram os critérios dele para unificar o Império Romano. E todas as religiões do seu império eram tribais. O cristianismo foi a única religião universal, que era para todos os povos, identificado já pelo imperador romano no ano 313. A igreja, através de um edito imperial, ela se torna agora a religião não mais perseguida, mas aprovada pelo Estado. E de uma noite para o dia, de uma década para outra, todo mundo torna-se um cristão, até para ter o status de Roma. E aquilo que parecia uma glória para a igreja foi a grande tristeza para a igreja. Não foi uma conquista, porque a igreja ganha muita glória humana, mas esquece da sua principal glória, a glória de Deus. A igreja passa a se corromper com o paganismo. Todo mundo que vinha para dentro da igreja trazia seus costumes e hábitos, e o paganismo lastrou-se pela igreja durante toda a Idade Média, trazendo as suas superstições, trazendo as suas confusões e completamente fora dos padrões estabelecidos por Deus para a igreja. E foi então um grande período de confusão, traçado pelos historiadores como Justus Gonçalves, como a era de trevas da igreja. E para aumentar as trevas no coração da igreja, a igreja de Roma proibiu a leitura da Bíblia no ano 1229. Proibiu a leitura da Bíblia. O cidadão comum, leigo, como era chamado, as famílias não podiam ler as Escrituras. E a cegueira espiritual tomou conta, mas o coração do homem é carente de Deus. Agostinho, pai da igreja, disse: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. A inquietação do coração humano foi tal que nem a Santa Inquisição, matando os pré-reformadores John Hus, John Wycliffe, Savonarola e outros, foi suficiente para abafar a sede espiritual do coração do homem na Idade Média. Até que no dia 31 de outubro de 1517, o doutor Martinho Lutero, ilustre professor da catedral da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, pároco de uma das catedrais de Wittenberg, fixou nas portas da catedral oficial de Wittenberg as suas 95 teses, dando um grande grito da reforma. Lutero não queria dividir a igreja, ele queria apenas que a igreja voltasse para as Escrituras, que a Bíblia fosse devolvida para o povo e que a igreja voltasse o seu coração para Deus e abandonasse aquele paganismo e limpasse o paganismo de dentro da igreja, a igreja voltasse para o foco do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Mas Lutero foi excomungado e daí então a Alemanha
acabou desvinculando-se do poder do papado em Roma e criou ali a igreja luterana, a primeira igreja que foi criado com o movimento da Reforma Protestante do século XVI. Apesar de Lutero ter sido o grande líder da Reforma, o líder por excelência, quem vem dar corpo à Reforma, doutrinário, pensar como que a igreja vai voltar para as Escrituras, é o reformador João Calvino. João Calvino, ele foi perseguido em Paris, onde estudou, e ele se refugiou numa cidade suíça chamada Genebra. E foi ali em Genebra que Calvino realizou a reforma, a contragosto no princípio, porque ele não queria cuidar da igreja, ele queria escrever livros. Escreveu as Institutas da Religião Cristã, chamado aí um clássico da literatura mundial do período da Reforma, é o maior dos clássicos, as Institutas da Religião Cristã, escrevendo como deveria ser a postura da igreja perante as Escrituras e como que as Escrituras devem ser a maior autoridade da igreja, não um homem, não um concílio, não um grupo de religiosos, não um país em particular, mas as Escrituras Sagradas deveria ser a maior autoridade da igreja, não a sua estrutura eclesiástica. Calvino cresceu na cidade de Genebra e as grandes conquistas de Calvino em Genebra e do movimento reformado como um todo, como John Knox na Escócia, como Bullinger pela França, enfim, todos os reformadores tinham em comum conquistas não só na área religiosa, como também social, educacional e econômica. Por exemplo, a liberdade do pensamento, o livre exame das Escrituras, a livre iniciativa econômica, os princípios de governo democrático, são conquistas da Reforma que talvez você não soubesse. E a separação da igreja e do Estado. A igreja vai cuidar dos interesses da igreja e o Estado vai cuidar dos interesses do Estado. São grandes conquistas para a humanidade que permanecem até hoje. Algumas foram deturpadas, como por exemplo a livre iniciativa econômica, e hoje transformada aí num capitalismo selvagem, mas não é essa a proposta reformada. A proposta reformada é bem diferente desse capitalismo selvagem que nós temos hoje. A proposta reformada é que nós devemos servir a Deus na nossa vocação. Se você é médico, sirva a Deus na sua vocação. Se você é empresário, sirva a Deus na sua vocação. Se você é professor, pastor, comerciante, se você é uma dona de casa, um sapateiro, o que você for, sirva a Deus na sua profissão. É a livre iniciativa econômica. E Deus será honrado quando todos nós trabalharmos no nosso cotidiano como quem serve a Deus. Essa é a livre iniciativa econômica, não tem nada a ver com esse capitalismo selvagem. Vocação de Deus não é só religiosa, é vocação também na graça comum para toda a sociedade. Deus nos coloca na sua providência a cuidarmos uns dos outros nas nossas profissões, atendendo a nossa vocação. Nós honramos a Deus e nós servimos o nosso próximo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421
0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. É bom relatarmos que essa abertura da reforma no campo religioso acabou trazendo à tona a origem do movimento reformado com os presbiterianos, os puritanos, os huguenotes, os congregacionais, os batistas reformados. Depois vêm as igrejas históricas, como a metodista e outras linhas congregacionais, os próprios batistas que seguem a linha mais arminiana e não calvinista. E desses movimentos, dessas aberturas, vem também as igrejas modernas, as igrejas contemporâneas, como o movimento pentecostal, neopentecostal. Tem também os desvios liberais e etc. Mas temos hoje uma igreja evangélica com muitas faces. Mas a reforma protestante, ela trouxe o livre exame das Escrituras, não a livre interpretação das Escrituras. A Bíblia não é um livro para cada um ler e interpretar do jeito que quiser. Existem regras hermenêuticas, existem regras de homiléticas sérias para nós interpretarmos e expormos as Escrituras, não é cada um ao seu bel prazer. Mas dentro da pregação reformada, nós temos os pilares da reforma. Quais são os pilares da reforma? Onde focou a pregação da palavra de Deus? Primeiro, que os reformadores se preocuparam em expor as Escrituras. Eles não foram pregar uma reforma, vamos romper com isso, com aquilo. Não, eles foram pregar as Escrituras. O que a palavra de Deus requer de nós? O que Deus requer de nós, por exemplo, lá nos 10 mandamentos da lei de Moisés? O que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso? O que o profeta Isaías falou a respeito de Cristo? Jeremias? Onde que está o conteúdo da pregação de Daniel? Começaram a expor as Escrituras, os Evangelhos, o ministério de Jesus, Atos dos Apóstolos, o livro que conta os primeiros dias da história da igreja, as cartas de Paulo, a estrutura eclesiástica da igreja, não pela cabeça de um concílio ou de uma denominação, mas a estrutura de governo da palavra de Deus. Olha, se você não sabe, o Novo Testamento tem mais textos para nos ensinar sobre o governo da igreja do que sobre a Santa Ceia, sobre o batismo.
Quão importante é um governo da igreja bíblico, um governo bíblico. Não é cada um criar uma igreja e fazer o governo dela de acordo com o seu coração. Não. O governo de igreja segue critérios bíblicos. Basta ler. E os reformadores foram trabalhando isto e se reestruturando. E a mensagem deles, para que não se perdesse, tem 5 pilares. O primeiro deles é sola escritura. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Se você quer pregar uma mensagem de Deus para o povo, prega a palavra, prega a Bíblia. Não foge da Bíblia. Não prega suas revelações, suas visões, seus sonhos, suas ideias. Não, prega a palavra. É a palavra de Deus que é poderosa para destruir sofismas. É a palavra de Deus que é poderosa para convencer o coração do homem, porque o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao coração do homem. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então os reformadores entenderam, somente as Escrituras é a palavra de Deus, porque a tradição da igreja já estava naquele tempo acima das Escrituras. Então os reformadores tiveram como pilar isto: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, é a nossa única referência. Além disso, um segundo pilar da reforma, chamado sola fide, quer dizer somente a fé. O homem é justificado somente pela fé em Cristo. A fé é um instrumento, não é fé na fé, é fé em Cristo como seu Salvador. Mas não é a fé mais as obras, não é a fé mais os méritos dos santos, não é a fé mais os méritos do homem, não é a fé mais as minhas boas ações, não, é a fé em Cristo somente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A fé é o único instrumento que Deus requer do homem neste processo da santificação e da salvação, porque quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós não completamos esta obra de Cristo, basta você crer nele como seu Salvador. Somente Cristo foi outro pilar da reforma. Não tem outro meio de salvação. A igreja não é mediadora entre Deus e os homens, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não temos outra mediação, nem na mãe de Cristo, nem na igreja, nem nos santos, nada disso. Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar e quebrar a parede da separação. Cristo basta para a sua alma. E se Cristo não bastar para a sua alma, nada vai bastar para a sua alma. Outro pilar da reforma, somente a graça, quer dizer que o pecador, ele é salvo por um favor imerecido de Deus. Às vezes você olha para você mesmo e fala assim: eu não mereço a salvação. E você pensou certo, você não merece, eu não mereço. Nenhum de nós merece. É por isso que é pela graça de Deus, não é pelo esforço do homem, não é pelo merecimento do homem, é pela graça de Deus. E graça é favor não merecido. Deus é um Pai tão bondoso que Ele estende a sua mão graciosa ao pecador e o salva. Por isto que há esperança para o homem, por pior que seja a sua situação. E o quinto e último pilar da reforma, sola deo glória, significa somente a Deus a glória. Se a salvação vem de Deus e o homem não contribui com essa salvação, ela é uma dádiva de Deus para nós, então toda a glória do universo só pode ser dada a Deus. Não pode ser dada ao seu pastor, a mim como pastor, de forma alguma. Deus não divide a glória dele com os homens. Está vindo aí um pastor poderoso que ora e que expele demônios e que cura. Parece que o pastor tem toda a glória. Não. O missionário, o tal apóstolo, nada disso. Somente a Deus a glória. Cuidado com os ídolos do seu coração. Somente a Deus
é dado toda a glória. Esses foram os pilares da reforma, que trouxe à igreja a pureza das Escrituras. Esses pilares trouxe a igreja de volta para a Bíblia e trouxe a Bíblia de volta para a igreja. A primeira preocupação dos reformadores foi traduzir a Bíblia para a língua vernáculo, pegar lá dos originais para a língua do povo. Se é o povo inglês, a Bíblia em inglês. Se é o francês, francês, português, português, espanhol, espanhol e assim por diante. A Bíblia foi traduzida e a Bíblia foi devolvida ao povo. E como consequência desta grande abertura que a reforma trouxe, isso custou caro para os nossos irmãos e pais reformadores, nós devemos hoje valorizar esses princípios da reforma. A reforma trouxe também grandes avanços e consequências no campo da ciência, da educação, da política, da economia e da sociedade em geral. Hoje, ao completarmos 500 anos da Reforma Protestante, cabe a nós, como herdeiros e filhos da Reforma Protestante, pregar com fidelidade a palavra de Deus, porque o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, é a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática que Deus deu para a sua igreja. A consciência do homem está desobrigada a qualquer coisa que não emana da palavra de Deus. A Igreja Reformada também criou o lema Igreja Reformada sempre se reformando, constantemente se reformando à luz da palavra de Deus. Não é à luz da modernidade. Ah, todo mundo faz, vamos fazer. Não, é a reformando à luz da palavra de Deus. É bom lembrar que aqui em Dourados foi em abril de 1928 que chegaram os primeiros missionários e realizaram aqui o primeiro culto protestante nesta cidade. Esses missionários, chamados Reverendo Sidney Maxwell, o Dr. Nelson de Araújo, o agrônomo Esteves Marques e o professor João. Esses 4 vieram como os primeiros protestantes dessa cidade. Aqui se estabeleceram, aqui ajudaram na construção de Dourados, na área da política. Dr. Nelson Araújo foi um dos prefeitos de Dourados, foi um dos primeiros presidentes quando aqui tinha um conselho do distrito de Dourados, porque pertencia a Ponta Porã. Estava aqui o Dr. Nelson Araújo nessa visão reformada, trabalhando na construção da cidade. Estava aqui o reverendo Albert Sidney Maxwell, que fundou a Missão Kaiowá com esses outros 3, e tem aí a Vila Maxwell em Dourados, que é fruto do trabalho ou homenagem a este missionário fundador da Igreja Presbiteriana em Dourados. Tem aí a colaboração deles na área da saúde, com o Hospital Porta da Esperança, na Missão Kaiowá, o Hospital Evangélico aqui em Dourados. Na área da educação, com a Escola Erasmo Braga e com a Escola Vital Brasil, e a igreja que se formou e se estabeleceu em Dourados e toda a região. Nossa gratidão a Deus por esses 500 anos da Reforma e pelos muitos frutos que a Reforma Protestante do século XVI trouxe para a humanidade e trouxe também, chegou também aqui na nossa região de Dourados. Ao comemorarmos agora esses 500 anos da Reforma, nós queremos não só agradecer a Deus por essa trajetória tão bonita dos protestantes em todo o mundo, mas queremos também agradecer a Deus pelos avanços da pregação do Evangelho nos nossos tempos. Há um redescobrimento da reforma nos nossos dias. Há um movimento tão forte no mundo inteiro de redescoberta das doutrinas da graça de Deus,
conforme exposta nas Escrituras, conforme expostas pelos nossos pais reformadores. Procure ler, procure conhecer a história da Reforma Protestante do século XVI. Deus abençoe sua vida. Nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo nesse dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, desejar que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, convidar para você estar domingo conosco na igreja, a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa, ou a igreja evangélica mais próxima da sua casa, onde a palavra de Deus é pregada e o evangelho é apresentado para a salvação do pecador. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos este momento aqui, agradecemos pelos 500 anos de história do Evangelho, da Igreja Evangélica Protestante, da história da Reforma, pelos 2000 anos de história da Igreja, porque a Igreja não nasce na Reforma, ela nasce quando Cristo chamou os seus apóstolos para segui-lo, e somos hoje a sequência deste ministério do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos sobre a face da terra, por isso que a igreja é apostólica. Bendito seja o teu nome. Fica conosco neste momento, aplique ao nosso coração esses valores e princípios da tua palavra e que o coração do teu povo possa voltar-se para a palavra do Senhor neste tempo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. Lava o meu interior, eu quero